Oi galerinha, olha a gente aqui de novo, sexta-feira, fim de semana chegando, bastante coisa aí que fizemos na semana, tivemos nosso encontro no Zoom, novamente foi maravilhoso, vocês todos, quarto A e quarto B, arrasaram, tá? O objetivo da Pro era que vocês identificassem as operações e vocês identificaram direitinho, então deu um empate geral dessa vez, né? E estamos na semana do Dia das Mães, por isso a mensagem ali na lousinha, né? Um feliz dia para as mamães todas, minhas novas auxiliares de sala. Estamos todos juntos aí fazendo um bom trabalho. Estou acompanhando aí todas as devolutivas de vocês, todas as respostas. Ainda aguardo atividades, mas com toda a calma, tá? Então vamos deixar bem estipulado. Todas as atividades da semana vão valer pontuação conforme vocês vão mandando, tá? Ai, Pro, não deu tempo de fazer a atividade do dia 4 no dia 4, por isso eu enviei no dia 5. Não tem problema, tá, gente? É a atividade da semana que a Pro vai fazendo ali as anotações e vai colocando os pontinhos para vocês, tá? Outro método de avaliação, a Pro já tinha falado, são os livros paradidáticos. Ainda estou esperando algumas respostas do livro Dona Palavra. Vou mandar na semana que vem novamente, aí lembrete para aqueles que ainda não entregaram, tá? Quem entregou já tá guardado na minha pastinha aqui, já tá tudo certo, tá? E hoje também vai para vocês por e-mail, então eu vou mandar para as duas salas no mesmo horário, mais ou menos 11 horas da manhã, e essas atividades serão entregues na segunda-feira, qualquer horário do dia, certo? Vou mostrar para vocês aqui um modelo de como vocês vão poder responder, tá? Porque vai ser mandado por e-mail, não pelo ClassZap, e devolvido também pelo e-mail, e não pelo ClassZap. Por quê? Porque vocês vão poder digitar no próprio Word. Pro, eu prefiro imprimir, responder à mão e fotografar. Tem problema? Não, não tem. Mas não é necessário a gente ficar gastando tinta de impressora, ficar gastando papel à toa, tá? Vocês podem responder no próprio Word e mandar para Pro, certo? Então, ó, temos as correçõezinhas aí da semana e nós tivemos ciências, tá? Rapidamente vou passar aí para vocês as respostas, mas PowerPoint vai para vocês também, tá bom? Na página 198, as questões eram para ser respondidas em caderno. Então, a número 1, a resposta era sarampo. A 2, a irmã dele, Roberta. Na 3, ele precisa ficar de repouso e manter-se hidratado. Gente, repouso e hidratação é importante para qualquer situação, para qualquer doença, para qualquer situação que a gente passe, tá? Mesmo que seja um resfriado, daqueles que dão um pouquinho de febre, a gente tem que ficar em casa, hidratar-se. Hidratar-se não é tomar refrigerante, tá? É tomar água. Suco de laranja também é muito bom para essas coisas. Mas no caso aqui do garoto, ele estava com sarampo, ele precisava repousar e hidratar-se ali com água, tá bom? E a 4, resposta pessoal, cada um deu ali a sua opinião, tá bom? Na página 203, a gente vê aqui que a gripe ela é uma doença transmissível que pode passar de pessoa a pessoa pelo contato físico ou o contato com secreções contaminadas. O que seria? Ninguém vai ficar pegando, né, na saliva um do outro ou na secreção de nariz um do outro. Não, a gente não vai pegar. Mas, ó, já espalhou por tudo. Pelos objetos, né? Na roupa. Por isso que se diz que nós temos que espirrar, tampando assim, ó, nariz e boca, para que a secreção contaminada não fique aí no ar e nem contamine outros objetos, tá bom? A letra B, o Paulo espirrando assim, evita justamente que as secreções contaminadas sejam lançadas no ambiente. Por isso que se diz, tem gripe que pega do ar. Não é exatamente do ar. Uma pessoa que espirrou, você passou ali perto e tinha ali aquelas secreções contaminadas, tá bom? Então, espirrando assim, né? O Paulo evitou ali
que se contaminassem objetos ou até mesmo o ar ao seu redor, tá bom? Na letra D, ainda da página 203, 3 alternativas: lavar as mãos com frequência, evitar permanecer em locais fechados, ter uma alimentação variada em quantidade adequada. Nós estamos passando por uma situação atípica porque esse é um vírus novo, de alta mutação e para o qual ainda não temos vacina. Mas eu me lembro de uma época, acho que tem uns 20 anos mais ou menos, teve um surto, não uma pandemia, mas um surto forte de meningite. Eu me lembro bem porque eu trabalhava no centro da cidade, então eu tinha que pegar metrô e ônibus e indicava-se ali muito, né, as agências de saúde falavam muito nos jornais da época para que não se fechassem janelas de ônibus. O terrível é que estava um frio, às vezes dia chuvoso e precisava deixar a fresta aberta. Eu me lembro que na época não teve aí essa ideia de usarmos máscaras, né, para sairmos na rua ou para pegarmos condução. Acho que teria sido até uma ideia mais inteligente, mas o indicado é que ficasse sempre com janelas abertas. Vocês que têm aula com a Pro sabem que a Pro tem pavor de janela fechada, né? A Pro tá sempre procurando abrir ali uma frestinha, justamente por causa disso. O ar, ele precisa ser, entre aspas, trocado a todo momento, né? Precisa ser limpo, tá bom? Na página 204, a dengue, ela é uma doença de transmissão indireta, tá? Ela é transmitida através de um mosquito e o nome desse mosquito é Aedes aegypti. E mesmo em tempo de pandemia de Covid, nós precisamos demais cuidar dos nossos quintais, dos nossos vasinhos, da higiene da nossa casa, porque o mosquitinho da dengue não tirou férias não, tá? Ele não está de quarentena. Ele está, na verdade, afetando muitas pessoas. Eu tenho tido notícias aí de pessoas que foram internadas com dengue em estado grave, mas estão dando aí mais ênfase para as notícias do Covid, que é o que vem nos espantando mais. Para dengue, já tem ali uma linha de tratamento. Nem sempre é eficaz, infelizmente, mas já conhece-se ali uma linha de tratamento. Para Covid, nenhuma ainda, né? Mas tenhamos fé, nós vamos chegar lá, tá bom? Na letra B, solução, nós temos que eliminar criadouros do mosquito. Falei agora há pouco. Higiene da nossa casa. Mais importante ou tão importante quanto a nossa higiene pessoal é a higiene também da nossa casa, do nosso quintal. Vasinho de planta, coloca ali um pouquinho de areia para poder escoar a água e aquela aguinha não ficar parada, né? Alguns papais têm ali na garagem pneus ou guardam garrafas. E aí isso tudo tem que ser muito limpo, virado de cabeça para baixo, tem que ser sempre observado. Caixas d'água precisam ser limpas, precisam estar sempre tampadas para que essa água parada não vire um criadouro do mosquito, tá? Baldinho de água no quintal, gente, não. Aquela aguinha que a gente reutiliza ali da máquina de lavar ou até mesmo da chuva, ela precisa ser eliminada rapidamente, não pode passar um dia inteiro ali parada não, tá? É bem perigoso. Cuidado com a dengue, tá bom? E a resposta da letra D, desembaralhando ali todas as letrinhas, a resposta é febre amarela, tá? Lá em português, na interpretação de texto, nós interpretamos uma conta, né? No caso ali, uma conta de água. Então, a fatura, ali, página 35, número 1, a fatura se destina a Cristina dos Anjos. Onde a gente vê isso? Vem o nome, né? A fatura de água, de luz, elas são entregues, telefone também, são entregues pelo correio, não são? Como que o correio sabe? Pelo nome do destinatário. Então, quem é o destinatário? Aqui no caso, Cristina dos Anjos. E a gente percebe isso naquele campo escrito nome do cliente, tá bom? Na segunda, vocês tinham que assinalar a segunda opção. E no calendário ali da 3 era o dia 15. Na página 36, na letra A, a terceira opção é a correta, tá bom? E na 5, resposta é a empresa responsável pelo fornecimento de água e esgoto. B, o telefone é importante para que o consumidor possa sanar dúvidas, fazer reclamações, solicitar melhoramentos no serviço e outras coisas que precisa conversar ali com a agência, tá?
Então, eles têm que fornecer o telefone sim, esse telefone tem que estar na conta e ele precisa estar também, antigamente, nas listas telefônicas, hoje em dia, no Google pelo menos, tá? Toda empresa ali grande tem um site, nesse site também, primeira coisa que tem que aparecer ali, um telefone de contato para que nós possamos fazer reclamações em geral, tá bom? Ainda na página 36, no número 6, letra A. O mês do ano, a quantidade de água consumida em milímetros cúbicos. Esse 3 em cima do mm indica milímetros, tá? E o 3 em cima significa, é lido como cúbicos, tá? E os respectivos valores gastos em cada mês. Isso serve ali, letra B, para que o consumidor consiga visualizar o gasto nos últimos meses. Por que isso é importante? Porque às vezes a casa da gente tem algum vazamento. Já aconteceu na minha casa. Então vinha ali um valor, vinha ali 6 meses. Aí vinha um valor. De repente começou a vir um valor absurdo, né? Vamos dar um exemplo. Passou de um consumo de R$70 por mês para 230. Então, a partir dessa verificação, nós pudemos ver que tinha um vazamento dentro da casa da Pro, chamamos aí uma pessoa responsável, uma pessoa que entendesse do assunto, corrigimos o defeito, a conta imediatamente baixou, tá? Não é que eu economizei água, eu consertei um vazamento. Também serve para a gente ver aquele mês que a gente gasta um pouquinho mais de água, né, e tudo, e poder controlar, fazer um reaproveitamento, usar melhor o chuveiro, usar melhor a torneira do banheiro, a torneira da pia da cozinha mesmo, né? Então a gente pode acompanhar o nosso consumo e assim também controlar o nosso gasto, tá bom? Educação financeira. Na página 37 a 7, a resposta é assim, ó. Com a função de localizar as informações da conta e permitir ao cliente a realização do pagamento, tá bom? Aí tivemos atividades de português em caderno, né? Então, vamos ali. Vocês tinham que circular os encontros consonantais na primeira, né? Em cérebro é BR, brasileiro BR, acordar RD, adjetivo DJ, flores FL, atrasado TR, rápido PT, músculo SC, fraco FR, salto LT, tá bom? As palavras que têm um encontro na mesma sílaba são cérebro, brasileiro, flores, atrasado e fraco. E em sílabas diferentes, acordar, adjetivo, rápido, músculo e salto. Importante dizer aqui, temos adjetivo e rápido, que são duas palavras com o som interrompido ali. Dá a impressão de que tem um i, né? Mas não tem, tá bom? É uma vogal muda, ela não aparece, mas tem o sonzinho dela. Toda vez que vocês têm uma palavra com vogal muda, uma consoante vai para um lado, a outra vai para o outro, na separação de sílabas. Adjetivo, por exemplo, ad, ge, ti, vo, tá bom? A resposta da número 1, ali na parte de dígrafos, letra A, encontro consonantal, letra B, dígrafo. E as palavrinhas com dígrafo, como é que a gente completou? Nós tínhamos ali chaveiro, milharal, lenhador, guitarra, guerreiro, travessura, nascimento e querido. Olha só, vai uma fotinho aí, a Pro resolveu em caderno todas as questões de matemática e vocês vão poder ver um por um. Eu sei que teve um monte de gente aí que se confundiu nas 6 ou teve muito trabalho. Não tem problema nem se deixou em branco. Onde estiver em vermelho é o que vocês têm que completar, tá bom? Novamente, a Pro vai dizendo assim, nós estamos iniciando esse assunto, então vai levar aí algumas semaninhas para que vocês dominem a matéria de multiplicação por dezena. Isso é normal, tá? Eu não quero ninguém dizendo assim, eu não sei, eu não vou aprender. Não. Eu acho que eu já expliquei isso para vocês. Tudo que a gente aprende novo leva pelo menos uma semana para que o nosso cérebro assimile, tá? Isso com muito treinamento, certo? Então,
mesmo à distância, nós estamos treinando e vamos aí levar um tempo ainda para que a gente possa dominar esse tipo de continha, tá? Não se preocupem que toda vez que a Pro passar a continha de multiplicação por dezena, a Pro vai lá na lousinha com vocês, tá bom? Vocês vão receber toda essa correção, o gabarito da semana, não fiquem preocupados com isso, tá? Então vamos aí, ó, a aula de hoje, o que eu vou querer, e vocês vão perceber que temos aí não muita lição, né? Teremos uma atividade avaliativa, já vou explicar para vocês como é que a gente preenche no Word. Teremos a atividade avaliativa e temos um pouquinho de arte, um pouquinho de empreendedorismo, tá? A atividade avaliativa, ela é para segunda-feira, certo? Leva o fim de semana para fazer. Arte e a introdução do nosso paradidático do segundo bimestre, só para o dia 15. A única coisa que vocês têm que fazer hoje é projeto de vida, tá bom? Eu gosto de adiantar, quero fazer quase tudo, deixar quase tudo pronto. Ótimo, maravilha, melhor para vocês, tá bom? Eu vou começar explicando o nosso livro paradidático do bimestre, o Sabiá e a Girafa, né? Sabia que o sabiá sabia assobiar? Eu sou péssima nesses trava-línguas, péssima, sempre me confundo. Mas é assim que está aqui na sinopse, né? Assim começa essa história de um sabiá e uma girafa. O sabiá não sabia voar. A girafa muda queria desemudecer, soltar palavras no vento, cantar, encantar. Um dia essas duas histórias se encontraram. Então vocês vão fazer a leitura, não é um livro muito longo e vocês têm uma semana inteirinha aí. Um pouquinho por dia, vocês podem perceber, ó. Eu digo que isso é livro de uma sentada, né? Sentou, dá pra ler inteirinho, porque ele tem muitas ilustrações, muito rico em ilustrações e poucas coisas escritas, mas forma uma história linda. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão preencher o suplemento de leitura, que é uma interpretação aqui desse livro. Eu sempre gosto de fazer uma atividade diferenciada junto aos paradidáticos, mas como estamos distantes, não vamos fazer isso agora. A gente vai fazer quando voltar, porque eu gosto de fazer atividades em grupo, atividades mais dinâmicas, tá? Então, quando a gente retornar, a gente vai fazer atividades diferenciadas desses livros, tá bom? Aqueles projetinhos, uma brincadeira, ou cartinhas, ou desenhos, murais, né? Dá tempo de fazer sim. A gente é esperto, a gente consegue, né? Então, o trabalho do Sabiá e da Girafa é preencher o suplemento de leitura, não precisa copiar em caderno, preencham no próprio suplemento. Vocês vão colocar o nome de vocês completo, o ano, que é quarto ano, A ou B, e o nome da nossa escola, tá bom? Depois que vai fotografar e mandar. Só dia 15. Aí, em arte, nós teremos história em quadrinho. Gibi. Que legal, né? Vocês vão estudar aqui história em quadrinho. Então, a gente vem aqui da página 45 até a 50 com leituras e curiosidades, tá? Não vou ler pra vocês, pro vídeo não ficar tão longo, porque eu tenho aí um videozinho pra passar pra vocês sobre projeto de vida. Bom, então vocês vão estudar aqui essa parte de histórias em quadrinhos, né? Tem aqui um pouquinho de como qual é a finalidade de uma história em quadrinho. Tem alguns exemplos de tirinhas e de história completa. E temos aqui os elementos da história em quadrinho, né? Que são personagens, balões de texto e onomatopeias. Pro que palavrão, né? Os balões de texto são muito importantes para que vocês possam expressar o que o personagem quer dizer ou o que o locutor está falando, tá? O narrador ali da história. Então, o narrador, a gente que lê muito Gibizinho da Mônica sabe que quando tem a narração é um quadradinho que fica bem em cima, né?
bem no cantinho superior, às vezes no cantinho inferior, mas não tem ninguém falando. O balãozinho, quando ele está nessa situação, é um balãozinho de fala, o personagem está falando. Se ele tem aqui, ó, parecendo uma nuvenzinha, é um balãozinho de pensamento, tá? Quando ele é tracejado, é um balãozinho de sussurro. O personagem tá falando baixinho, tá bom? E quando nós temos esse aqui, todo nervoso assim, ó, parecendo que tem raios e trovões, é porque o personagem está muito nervoso, tá bom? Onomatopeia é a escrita de alguns sons. Espirrei. Aí escreve a tim, né? Um carro indo bem rápido. Vrum. Quando a gente tem nojo, né? Aí escreve arg, ARG. Então a onomatopeia, ela vai fazer o som de algo que está acontecendo. Não são palavras, são sons. Coffee, onomatopeia, tá bom? Qual é a atividade? Ó, vocês vão saber um pouquinho do Maurício de Souza, aqui em arte também, tá bom? E qual é a proposta, que é para entregar só no dia 15? Vocês vão seguir o passo a passo aqui da atividade, tá? E no livro mesmo, já tem os espaços. Ai, que dificuldade para essa gente que tem uma imaginação tão fértil. Vocês vão fazer uma história em quadrinhos. Tem 8 quadrinhos para vocês desenvolverem a sua história. Ai, Pro, precisa colorir. É bom, né, gente? Fazer com bastante capricho. Desenhos grandes, balõezinhos que dê pra gente ler o que tá escrito, tá bom? Podem escrever a lápis, contorna a caneta para ficar mais legível, porque vocês vão fotografar e mandar pra Pro. E a Pro quer ler as historinhas de vocês, tá bom? Então, essa é a liçãozinha de arte. Ó, já falamos do livrinho Dona Girafa, já falamos do livro de arte. Esses dois só pro dia 15, uma semana inteira. Aí, o que eu vou fazer semana que vem? Diminuir um pouquinho da liçãozinha de vocês, para que vocês possam também fazer esses trabalhinhos, tá bom? Vai valer nota. Agora, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou virar um pouquinho de costas para colocar um arquivo de Word. Então, vai para vocês um arquivinho de Word. Como uma provinha. Então, olha só, eu tenho aqui uma questão. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte são os 4 planetas próximos do Sol e são conhecidos como, aí tem lacuna. O que vocês vão fazer? Vocês não vão copiar numa outra folha, vocês vão digitar na lacuna. Não é essa atividade, eu tô dando só um exemplo, tá? O que vai para vocês é português e matemática, é muito mais fácil que isso. Isso daqui era a matéria que nós ainda iríamos ver mais pra frente, que eu já deixei pronto, mas é lá mais pra frente. Então aqui, ó, seria planetas rochosos a resposta. O que eu vou fazer? Tem a lacuna da Pro? Eu vou onde tem a lacuna e digito o nome. Né? Vou digitando na folha todinha. Peçam ajuda aos pais de vocês e a irmãos mais velhos, porque eu acho que é a primeira vez que vocês vão fazer digitação, tá? Tudo que for continha de matemática, se não me engano tem probleminha, então manda só a resposta. Fulano tinha não sei o que lá. As contas vocês podem fazer separado, tá? E não precisa mandar a conta para Pro nessa atividade avaliativa. Pode mandar só a resposta final. Só não vale fazer com calculadora, hein? Não vão enganar a Pro, tá bom? Sem enganação, certo? Então é assim, vocês vão digitar e vão enviar. Eu vou mandar para vocês mais explicações por escrito, tanto no ClassUp quanto no e-mail, tá bom? Deixa eu colocar aqui, porque tem
um videozinho do YouTube pra gente assistir daqui a pouco. Que eu vou mandar o link também. Projeto de vida. Vamos falar de empreendedor. E aí veio a história do próprio Maurício de Souza, que é um empreendedor. Quem é o empreendedor? É aquele que investe em uma ideia e dessa ideia monta-se uma empresa, monta-se ali uma estação de trabalho, certo? O empreendedor, ele tem ali, 5 características, né? Que é a criatividade, perseverança, autonomia, comprometimento, flexibilidade. Vou explicar para vocês que criatividade todo mundo sabe o que é, né? É aquela capacidade de inventar coisas. Perseverança, que vem de perseverar, é insistir. Não é porque deu errado a primeira vez que a gente não tem que insistir. Esses grandes gênios da informática, de programas, o próprio dono do Facebook, começaram ali, muito pequenos, a maioria na garagem dos pais, com uma ideia que eles não tinham ali como desenvolver direito e foram teimando. Então não é que um programa de computador às vezes chama ali SC435, um programa para fazer jogos de videogame. Isso quer dizer que eu batizei o meu programa, SC. 435 é o número de vezes que eu tentei até dar certo, né? Tem muito isso na área da informática. Mas empreender não é só nessa área, a gente pode empreender em qualquer área. Só estou dando um exemplo, tá bom? Perseverar é insistir. Autonomia é não depender de muita gente para fazer as coisas, ou então ficar naquilo, então, mas se o outro não faz, eu também não faço. Não, para tudo na vida nós temos que ser autônomos, né? Nós precisamos tomar rédeas da nossa vida e poder fazer as nossas coisas sem ficar dependendo de muita gente. Na sala de aula a Pro não fala, atividade autônoma. E aí a Pro vai fazer o trabalho dela e vocês vão fazer suas continhas, suas questões de português, de história, geografia. Não tem isso, um momento autônomo, um momento em que vocês trabalham sozinhos. Isso é necessário, né? Depois a gente junta, depois a gente corrige, mas é necessário que tenhamos autonomia para tudo na vida, tá bom? Comprometimento. Não adianta eu ter uma boa ideia, ter criatividade, ser uma pessoa perseverante, tenho autonomia para o meu negócio. Se eu não tiver o comprometimento de levar aquilo a sério, não vai dar certo, tá? Então eu preciso acreditar em mim, acreditar na minha ideia e ainda me comprometer a todos os dias trabalhar naquilo até que fique legal, até que dê certo, tá? E flexibilidade. O que é flexibilidade? É coisa que muitas vezes falta em trabalho em grupo, né? Ser flexível é aceitar que a minha ideia pode ser complementada pela ideia de outra pessoa e ficar muito melhor. Ou até mesmo eu tive uma ideia inicial e de repente eu preciso mudar, e aí eu fico brava comigo mesma, mas não deu certo. Não, eu tenho que ser flexível também comigo. Peraí, eu imaginei de um jeito, mas do outro fica melhor para proceder, então eu vou proceder do outro, tá? Flexibilidade é isso, é você dar a oportunidade de ouvir os outros ou até mesmo de ouvir a si mesmo, tá bom? Eu vou explicar para vocês aqui as atividades, elas são bem fáceis, tá? O livrinho de projeto de vida, ele é um livrinho mais fácil de fazer mesmo, mas a número 1 aqui, quando ela diz a palavra destoante, ela quer dizer a palavra intrusa, né? O que é que não combina. Por exemplo, aqui no primeiro quadro eu tenho criativo, inventivo, inovador e acomodado. Quem é que está destoando? Quem é que é a palavrinha invasora aí nesse meio? Acomodado, né? Porque se a pessoa é criativa, se ela sabe inventar, se ela sabe inovar, ela não é acomodada. Então, por isso que eu estou explicando aí o vocabulário da número 1 para vocês, tá bom? Agora, eu encontrei aqui um videozinho de 4 minutos e dá para vocês verem, para a gente encerrar a aula de hoje. Dá pra gente ver aqui na TV da Pro e a Pro vai mandar o link para vocês também, tá? Que são características do empreendedor. Vou colocar aqui. É 92, 572.
Persistência. O empreendedor, ele é persistente. Não desistir nas primeiras dificuldades. Isso é ser persistente, tá, gente? Eu tô aqui no cantinho falando com vocês, tá? Que pena, pô. A gente te traz uma lembrancinha. Não, eu vou me trazer uma lembrancinha. Criatividade. Eu adoro Kung Fu! Liderança. Habilidade. Poder de persuasão, de convencer as pessoas. Macarrão ou não macarrão? Você está muito preocupado com o que foi e com o que será. Diz o ditado. O ontem é história, o amanhã é um mistério, mas o hoje é uma dádiva. É por isso que se chama presente. De universo. Facilidade de comunicação e expressão. Não pode ser muito tímido não, hein? Nada, mestre Shifu. Você só será um dragão guerreiro se perdeu os 2 quilos e escovar os dentes. Que barulho você está fazendo? É risada? Eu nunca ouvi isso antes. Dedique-se, panda, e talvez um dia você tenha poderes e coisas minhas. Trabalho em equipe. Importantíssimo. Tá muito perdido. Network quer dizer rede de comunicações. O empreendedor é capaz de tornar um sonho em realidade e fazer uma ideia tomar forma e obter sucesso desse trabalho, tá? Essa frase é do Sebrae de São Paulo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, esse link vai para vocês. Então já sabe, tem coisinhas separadas para fazer, 2 para entregar só na outra sexta-feira, tá? A atividade para hoje mesmo, o livrinho de projeto de vida. As atividades que vão de português e matemática podem ser preenchidas no próprio Word e enviadas por e-mail para Pro, ou eu quero imprimir, faz ali, fotografa a folha e manda ou por e-mail ou pelo ClassUp, tá? Importantíssimo, vocês precisam fazer essas atividades, tá bom? E as atividades avaliativas até segunda-feira, tá? Tem um fim de semana todinho aí, não é nada difícil não, coisa que vocês fazem ali, ó, em 1 horinha, tá? Um beijo, bom fim de semana. Mamães, que o dia de vocês seja maravilhoso. Beijo.